Cerca de 30% da população brasileira sofre com dores crônicas e muitos enfrentam uma verdadeira saga em busca da causa da dor e uma solução para ela. Esse é o tema do Momento Saúde de hoje e para essa discussão recebemos aqui em nosso estúdio o Dr. Fabrício Dias Assis, que é anestesiologista e médico intervencionista em dor, presidente da Sobramid, que é a Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor, diretor também do Singular, Centro de Controle da Dor. Também recebemos a doutora Gabriela de Lima Freitas, especializada em acupuntura médica, com residência em psiquiatria e especializada em dor. Obrigada pela presença de vocês, obrigada por terem aceito o nosso convite. E eu começo então o programa perguntando para o Dr. Fabrício. Doutor, explica pra gente o que é a dor crônica e qual a diferença da dor aguda. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite para a gente do Singular, é um grande prazer estar aqui, podendo falar desse assunto que é tão prevalente na nossa sociedade, né? Na verdade no mundo inteiro, como você disse, em torno de 30% hoje das pessoas elas têm dor crônica. E acho que o que é muito importante, primeiro, a gente diferenciar seria a questão, a gente diferenciar a dor aguda da dor crônica. Então, a dor aguda, ela é um mecanismo de defesa que as pessoas, na verdade, a maioria dos animais possuem, que é um sinal de alerta, de perigo, que alguma coisa está errada e que as pessoas que não sentem dor, existem algumas síndromes genéticas que a pessoa ela não tem sensibilidade à dor. Então essas pessoas vivem em média 15 anos. Então a dor ela é fundamental para a nossa sobrevivência. E isso é a dor aguda, né? Já a dor crônica, que didaticamente ela foi assim classificada como aquela que as pessoas sentem há mais que 3 meses, né? Mas que na verdade são aquelas dores que ultrapassam o tempo normal de resolução para uma patologia. Essas dores elas deixam de ter essa função de alerta, essa função de sobrevivência. E elas passam a ser o próprio problema da doença. Então, quem tem dor nas costas, causada por uma artrose, por uma hernia de disco, o problema da pessoa é a dor, né? Porque a artrose ela não vai ter cura, na verdade. Então, a partir de um momento, a dor passa a ser a própria doença. E isso é muito importante de alertar as pessoas, porque muitas vezes elas ficam querendo disfarçar, não tomar um remédio, não fazer um tratamento com medo de que aquela dor possa ser realmente fundamental para que ela seja importante de sentir aquela dor, no sentido de que se ela não sentir a dor, possa disfarçar alguma coisa, né? E, doutor, quais são as dores crônicas mais comuns que chegam até vocês? No consultório, a grande maioria dos pacientes, em torno de 70% é dor de coluna, né? Mas se a gente for avaliar as pesquisas, tanto as cefaleias, as dores de cabeça e as dores da coluna são as mais frequentes. A gente uma vez contratou uma pesquisa que a gente avaliou as pessoas e em torno de 54% tinha dor de cabeça e 53% tinha dor nas costas. E aí entram as enxaquecas também. Entre as dores de cabeça, uma das mais comuns é a enxaqueca. Agora, dentre as dores nas costas, né? O que está nesse ranking aí das dores nas costas que são muito comuns também, né? A dor nas costas hoje é onde a maioria do dinheiro da saúde pública vai nos Estados Unidos. Mais de 200 bilhões de dólares hoje são gastos nos Estados Unidos para tratar dor nas costas, né? E as causas são as mais variadas, mas existem 3 causas que são as principais, que é a dor do disco, é a dor da artrose e é uma dorzinha que a gente chama de dor sacroiliaca, né? Que depois a gente pode ver na coluna aqui, que é o final da articulação da coluna com a bacia. Então essa também é uma dor bastante prevalente. Então essas 3 dores, elas causam em torno de 90% de todas as dores nas costas. E como é que elas se dão? O senhor pode explicar pra gente como que essas dores elas afetam o nosso organismo? Posso. A gente, se quiser dar aqui vou pegar uma agulha aqui também. Então aqui, está conseguindo ver direitinho sim. aqui é o disco intervertebral. Então o disco é uma estrutura que ele funciona mais ou menos como um amortecedor e que ele fica entre 2 vértebras, né? Então eu costumo falar para os pacientes que o disco parece mais ou menos um chiclete Bubalu, porque ele tem uma capinha por fora e por dentro ele tem uma substância mais gelatinosa. E por vários fatores, o disco é a primeira estrutura no nosso corpo que começa a envelhecer. Então ele recebe muito pouco
vaso sanguíneo, recebe pouca nutrição através dos vasos sanguíneos. Então, qualquer coisa que aumente um pouquinho a pressão em cima do disco faz com que ele receba menos nutrientes e ele comece a envelhecer. Então, se a gente fizer uma ressonância magnética em adolescentes de 18 anos, de 10 a 15% deles já vai ter algum grau de degeneração dos discos. Então, o disco é a primeira estrutura do nosso corpo que começa a envelhecer. Em torno de 40% dos pacientes que têm a dor lombar, tem como causa principal a dor do disco, a gente chama de dor discogênica, né? E aí a hérnia? A hérnia é quando, você imagina um pneu quando ele está um pouco careca, que você aumenta um pouquinho a pressão, põe uma calibragem um pouquinho maior no pneu, ele forma um bico. Então é isso que acontece com o disco. Então é esse bicozinho que tem aqui, né? Então quando existe uma pressão aumentada dentro desse disco e ele tem algum grau de degeneração, então ele pode formar um calombozinho, e que, dependendo de onde esse calombo é formado, ele pode ou não ser sintomático. A maioria das hérnias de disco são assintomáticas. Então, ela causa sintoma quando ela comprime o nervinho que sai aqui. Então, uma localização bem específica, e daí pode dar, no caso da lombar, dor nas pernas, que é a dor do nervo ciático, né? E esses são as principais dores que chegam até vocês? A dor do disco, ela é a principal causa. A segunda causa é a dor da artrose, que é a dor que a gente chama de dor facetária, que para cada nível da coluna, a gente tem um disco na frente e um parzinho de articulações, uma articulaçãozinha de cada lado na parte de trás. Então, o desgaste dessas articulações, ou a inflamação delas, é que vai causar a dor facetária, e essa é a segunda causa mais comum de dor na coluna. Dependendo da faixa etária das pessoas, de 15% a 45% das dores causadas, das dores sentidas na coluna, tem como causa principal a dor facetária, né? Agora, doutor, muitas vezes isso não está relacionado a uma lesão, a um machucado ou alguma coisa que atingiu o corpo da pessoa. Isso. A dor crônica ela pode surgir de que forma, então? Na verdade, para a dor do disco acontecer, é importante que tenha uma ressonância que mostre que o disco está degenerado. Agora, você pode ter exames completamente normais e ter uma dor facetária ou uma dor sacroiliaca, porque são dores mecânicas. O exame de imagem não vai captar, nenhum exame capta de onde vem a dor. Então isso é muito importante, inclusive, a ressonância magnética é um exame que pode ser mal utilizado pelos médicos, porque pode ter alterações na ressonância e a dor não vir daquelas alterações. E na maior parte das vezes as dores crônicas está relacionado a um machucado, a uma lesão não identificada, então? Vocês não conseguem ver o machucado, uma lesão, por exemplo? Você pode não conseguir ver uma lesão. E, ao mesmo tempo, você pode conseguir ver uma lesão e aquela lesão não ser a causa da dor. Então, para isso, hoje, é muito importante, e a gente tem uma arma muito importante na mão, que é o bloqueio diagnóstico. Então, eu consigo testar se uma estrutura é a causa da dor ou não. Então, na coluna, por exemplo, eu posso fazer uma anestesia do disco ou da articulaçãozinha, e se a dor melhorar, isso eu tenho certeza, então, que a dor vem daquela estrutura específica. Então, o bloqueio diagnóstico hoje é uma arma muito valiosa que o médico intervencionista da dor tem para realmente ter certeza de onde vem a dor do paciente. E o que a gente observa é que muitas vezes, quando a gente pega uma ressonância, tem múltiplas alterações. E às vezes a alteração menos nítida que você vê na ressonância é o que está causando a dor no paciente, né? Agora, doutora, pela experiência de vocês, as dores crônicas, elas atingem mais mulheres ou mais homens? Isso dá para dizer se isso acontece ou não? Bom, antes de tudo, quero agradecer também a oportunidade de estar aqui. Essa questão de se a dor é mais frequente em homens ou mulheres, estatisticamente, existe um maior número de mulheres, né, que sofrem de dores crônicas. Mas essa é uma questão que a gente às vezes se pergunta se isso não tem um fator cultural importante, que é geralmente a mulher ela fala mais sobre a dor, ela procura mais ajuda do que o homem, né? Então isso acaba influenciando. Pode estar relacionado a isso. Agora, dores, por exemplo, como enxaqueca, o doutor falou, que é muito comum. Mas, por exemplo, dor de ouvido, dor de garganta, pessoas que sofrem muito com isso, isso pode ser considerado uma dor crônica, doutora? Existem dores de garganta que são infecções de repetição, quando a pessoa tem um sistema imunológico deficiente, né? Isso indica um problema crônico. Dor de ouvido também.
No caso das dores psicogênicas ou no caso das doenças somatoformes, como a gente chama na psiquiatria, existem quadros clínicos que a pessoa somatiza muito os problemas emocionais, né? Tem até um termo técnico que a gente usa para definir isso, que se chama alexitimia. Uma pessoa que tem dificuldade de expressar as emoções, os sentimentos, e acaba mostrando isso de alguma forma corporal. Então, são pessoas que têm dores de ouvido, dor de garganta, dor de estômago, problema intestinal, às vezes alguma dor muscular, né? Isso cronicamente, né? Então, por isso que precisa, às vezes, de vários profissionais para avaliar a dor, doutor. Como é que funciona isso, até na clínica lá de vocês? Então, como a gente estava dizendo, a dor crônica ela é multifacetada, então ela tem muitos aspectos a serem observados, né? E é muito importante que você tenha uma equipe multidisciplinar, e mais do que multidisciplinar, interdisciplinar, que você tenha interação entre essa equipe, né? Então, o profissional, o psiquiatra, o psicólogo, o fisioterapeuta, médicos, às vezes de diferentes especialidades, dependendo da característica dos pacientes que são referenciados a uma clínica de dor, ou que você tenha contato com outros médicos que possam realmente avaliar esses pacientes, né? Porque a dor crônica ela tem todos esses aspectos e muitas vezes o tratamento acaba ficando muito mais com a equipe de psiquiatria ou de psicologia do que com o próprio médico de dor. Porque os aspectos emocionais nesses pacientes são muito mais relevantes do que a doença propriamente dita. Mas normalmente o que acontece é um tratamento em conjunto, né? Então existe o tratamento, é muito mais comum a intersecção entre a dor física e a dor emocional, né? É muito difícil a gente ter uma dor só física, uma dor crônica, porque acaba levando a um sofrimento. E é muito difícil ter uma dor psicogênica, a pessoa inventar a dor ou ser só um distúrbio psicológico, psiquiátrico. Então, o mais comum é realmente que o paciente tenha uma causa física para a dor e que tenha um componente emocional. Então, normalmente, o paciente é tratado em conjunto, ao mesmo a gente não descuidar da parte física e nem da parte emocional do paciente. E a fisioterapia também, que é muito importante em reabilitar o paciente. Bacana, né? Que nós vamos falar sobre isso, inclusive na questão do tratamento. Agora, só continuando os tipos de dores, o senhor falou então da questão das dores nas costas, que são muito comuns, inclusive é uma das principais causas de afastamento do trabalho, que a gente até pode conversar sobre isso depois, o que isso afeta na vida, né, dessas pessoas. Mas as dores, quais outros tipos de dor? A fibromialgia, são muito comuns também, doutor? A fibromialgia é cada vez mais comum, né? A fibromialgia é uma doença típica dessas que a gente está falando, onde o componente emocional é muito importante. Então, a fibromialgia ela tem esse nome a partir de 1990, que o Colégio Americano de Reumatologia designou esse nome para essa síndrome. Antes ela já foi chamada de síndrome da fadiga crônica, de reumatismo não articular, né? Então a fibromialgia ainda faltam algumas peças para se encaixar nesse quebra-cabeça, mas a gente sabe que hoje normalmente os pacientes com fibromialgia eles têm um estado de estresse crônico por um tempo e depois de um tempo eles desenvolvem sintomas físicos, né? Só explica pra gente o que é a fibromialgia. A fibromialgia, por definição, ela é uma dor generalizada. Então o paciente ele apresenta uma dor generalizada no corpo. Ele apresenta dor, a gente chama nos 4 quadrantes do corpo, né, dos 2 lados, para baixo e para cima da cintura. Pode ser que seja uma dor menos generalizada, uma dor mais localizada, mas normalmente o paciente tem uma dor mais generalizada e ele tem uma diminuição do limiar de dor. Então ele tem o corpo sensível. E aliado a isso, normalmente o paciente ele dorme mal, ele acorda cansado, ele tem sintomas de depressão, de ansiedade. Então, é uma síndrome onde todas essas características estão presentes. O paciente tem dor de cabeça, né? Então, a fibromialgia está muito relacionada com o estresse. Como o estresse é um problema cada vez mais frequente, então, também cada vez mais a gente vê pacientes com fibromialgia no consultório também. Então, é um exemplo de tipo de dor que é uma somatização, é isso, doutora? A fibromialgia não é considerada uma somatização, né?
na fibromialgia existe vários aspectos da pessoa acabam estando de alguma forma comprometidos. Então tem essa questão do estresse prolongado, o estresse vai desgastando, né? E além disso tem sintomas psíquicos de ansiedade, de depressão, o sono não restaurador que a longo prazo vai diminuindo esse limiar de sensibilidade à dor, né? Porque o nosso sistema nervoso central, o tempo inteiro ele está informando para a gente como está o estado do nosso corpo, né? Então, numa pessoa normal, ele vai dizer que está tudo bem, né? Então, ele vai dizer que eu estou sentada, que meu joelho está dobrado e tal, mas isso não é interpretado como dor. Quando esse limiar de dor vai sendo reduzido, então qualquer situação que você se encontra, o cérebro interpreta isso como dor. Por isso está relacionado ao estresse. Exatamente. Doutor, outros tipos de dor que a gente pode citar aqui para finalizar? A dor das artroses em geral, né, cada vez mais comum hoje. As pessoas hoje vivem cada vez mais, né, elas envelhecem e então elas têm doenças degenerativas. Então a doença da artrose, que é um desgaste das articulações, artrose no joelho, artrose no quadril, artrose no ombro. As doenças musculares, né, como as dores musculares crônicas, as tendinopatias, que são as doencinhas dos tendões, que também são cada vez mais frequentes, muito relacionadas com, por exemplo, com o LER, né, que é lesões por esforços repetitivos. Algumas dores que a gente chama de dores neuropáticas também cada vez mais frequentes, por exemplo, a neuropatia do diabetes, a dor relacionada com o herpes zoster, que é a neuralgia pós-herpética, outros tipos de dores neuropáticas menos frequentes também. A gente cada vez vê mais como a neuropatia causada pelo consumo do álcool ou pelo uso abusivo de drogas, pacientes, dores causadas pelo câncer, que eu estou esquecendo aqui, que é muito comum também, né? Então é um ramo muito importante da nossa terapia, são os pacientes oncológicos, que 33% dos pacientes oncológicos em estágio inicial da doença tem dor severa, e esse número chega a 70% em pacientes com doença avançada. Então, a queixa mais comum do paciente com câncer é a dor, né? E a gente tem hoje ferramentas também muito importantes para controlar a dor dos pacientes oncológicos. Então, a gente vê bastante também pacientes com câncer, e a dor pode não ser relacionada diretamente ao câncer, como ela pode ser relacionada ao tratamento do câncer. Então, a radioterapia, por exemplo, também pode causar dores neuropáticas, a quimioterapia também pode ajudar a inflamar os nervinhos e causar dores neuropáticas. Então, essas são as dores mais comuns. Tá ok. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos para falar sobre as alternativas e as formas de tratamento. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Olá, esse é o Momento Saúde e hoje estamos falando sobre as dores crônicas. Para essa discussão recebemos aqui em nosso estúdio o Dr. Fabrício Dias Assis e a doutora Gabriela de Lima Freitas. Nesse bloco vamos falar sobre os tratamentos. Eu começo então perguntando para a doutora Gabriela. As dores crônicas têm cura, doutora? A gente não costuma falar muito em cura, a gente fala de controle, né?
Então, o tratamento da dor crônica, ele envolve uma série de fatores. Então, na Singular a gente faz uma abordagem interdisciplinar, né? Porque a dor, ela não envolve só o aspecto físico ou anatômico ou fisiológico da lesão, né? Igual você falou, muitas vezes a dor crônica, ela começa a partir de onde não existe uma lesão específica. Então, para o tratamento é importante a abordagem psicológica, né? Então, geralmente fazemos uma avaliação psicológica dos aspectos emocionais envolvidos na dor, dos aspectos dos relacionamentos, né, da vida social, do trabalho, porque a dor costuma afetar, a dor crônica, o desempenho profissional, até mesmo a questão financeira às vezes fica comprometida. Então, o tratamento envolve, além da parte medicamentosa, muitas vezes a parte intervencionista, a fisioterapia, né? Atividade física, mudança de hábito de vida. Mas isso significa, por exemplo, que uma pessoa que tem uma dor crônica, ela vai continuar em tratamento o resto da vida? É isso? Não, não necessariamente. Então, vai depender de como o paciente também se coloca no tratamento, né? Se o paciente se coloca de uma maneira ativa, adere ao tratamento multiprofissional, né? Está disposto a fazer as mudanças no dia a dia dele, provavelmente ele não precise de um tratamento prolongado, né? Pode ser um prazo menor. Pode ser um prazo menor. E aí, utilizando as medicações adequadas, fazendo os tratamentos complementares, né? E aí ele pode ter uma boa qualidade de vida e não ficar dependente do tratamento, né? Agora, do ponto de vista médico, doutor, quais são as alternativas de tratamento que vocês proporcionam a esses pacientes, tendo em vista que muitas vezes é preciso identificar a causa da dor, etc.? Como a Gabriela disse, eu acho que o tratamento ele é interdisciplinar. Então tem o tratamento com a fisioterapia, o psicólogo, o psiquiatra, e o tratamento médico em si ele é dividido basicamente em dois tipos. O tratamento farmacológico, né? Então com medicações. Então a gente tem algumas classes de medicações dependendo do tipo de dor, da causa da dor que o paciente apresenta. E a Organização Mundial de Saúde já desde 1990, ela fez um sistema de escadas para o tratamento da dor, né? O primeiro degrau ele é composto pelos analgésicos comuns, a dipirona, o paracetamol, em alguns casos os analgésicos anti-inflamatórios, e a presença ou não das medicações adjuvantes, dependendo do tipo de dor, você pode abrir mão aí de usar os antidepressivos, alguns tipos de anticonvulsivantes, que tem propriedades analgésicas para alguns tipos de dor, principalmente as dores neuropáticas, ou as dores de muito tempo também, que existe uma sensibilização do sistema nervoso central. O segundo degrau, então, é composto pelo... Só aproveitando essa questão dos medicamentos que o senhor falou, aproveitando, os analgésicos e anti-inflamatórios, eles são essenciais no tratamento ou muitas vezes ele é dispensado? Essa é uma boa pergunta. Você compra anti-inflamatório na farmácia sem receita. Esse é um grande problema no Brasil e em muitos países do mundo. Então, os anti-inflamatórios são drogas que são boas para o tratamento da dor aguda. Então, você tem uma inflamação aguda, você vai tomar um anti-inflamatório. Como você fez uma cirurgia, você toma anti-inflamatório 3, 5 dias, uma semana, passa a inflamação da cirurgia, passou a dor, melhorou, você para. Você bateu, torceu o pé jogando futebol e você vai tomar anti-inflamatório 2, 3 dias e vai passar aquela inflamação, você melhora para o anti-inflamatório. E para a dor crônica ele é um grande problema, na verdade, porque além dele não resolver aquela dor, o uso crônico dos anti-inflamatórios, ele vem com muitos riscos. Quais? Principalmente riscos cardiovasculares, né? Hipertensão arterial e até infarto agudo do miocárdio e problemas renais também, de insuficiência renal, além de gastrite, diverticulite, úlcera no estômago. Né? E pode causar uma dependência por parte dessa pessoa que usa esse medicamento? A pessoa pode ficar viciada num analgésico? No anti-inflamatório ela não vai ficar viciada, é mais o aspecto realmente emocional ligado a ficar tomando aquele
mas não é uma droga que tem potencial de vício ou de adição. Né? Mas é muito fácil você adquirir esse remédio, então as pessoas não precisam ir ao médico para ter acesso ao anti-inflamatório. Então ela vai na farmácia, pega e fica tomando aquilo. E eu aprendi na faculdade que anti-inflamatório dava insuficiência renal. E até eu começar a trabalhar com dor, eu achava que isso era muito pouco. Eu recebo muitos pacientes de clínicas de nefrologia, pacientes que estão em diálise, pelo uso crônico de anti-inflamatórios. E, então, e aproveitando essa discussão que nós estamos fazendo em relação aos medicamentos, no tratamento da dor crônica, doutora, o antidepressivo e o anticonvulsivo, também ele é essencial ou ele é dispensado algumas vezes? Muitas vezes são as medicações mais utilizadas, né? Tanto os antidepressivos quanto os anticonvulsivantes. Porque além do tratamento dos quadros de depressão e de ansiedade, que geralmente são as patologias psiquiátricas mais comumente associadas aos quadros de dores crônicas, essas medicações também, elas alteram o limiar da dor, então elas acabam aumentando esse limiar da dor. Então, o paciente, além de se beneficiar do tratamento da ansiedade e da depressão, também tem o benefício analgésico, né? Entendi, mas aí ele já consegue ser mais controlado, não é o medicamento que encontra facilmente em farmácia, não, né? Aí são medicações controladas e que precisam de um acompanhamento, né? Ok. Agora eu estou continuando. Então, além dos medicamentos, quais são os outros tipos de tratamento que vocês fazem na hora de tratar um paciente com dor crônica? E o segundo tipo de tratamento realmente são hoje os bloqueios, né? O tratamento intervencionista propriamente dito, que são, na verdade, tratamentos normalmente com injeções através de agulhas, onde você vai você vai buscar o tratamento específico daquela causa de dor e você pode realmente dar uma qualidade de vida melhor e curar algumas vezes, mas na maioria das vezes controlar e conseguir realmente fazer com que o paciente tenha uma qualidade de vida muito melhor com procedimentos pouco invasivos. Né? O que significa pouco invasivos? Normalmente através de agulhas, né? Então, por exemplo, essa daqui é uma agulha de radiofrequência. Então, radiofrequência é um tratamento hoje bastante utilizado. Ele na verdade, uma corrente elétrica que você aplica através dessa agulha, por dentro dessa agulha, onde você vai conseguir fazer o bloqueio daquela área de dor, por exemplo, de uma área específica da artrose ou de uma hérnia de disco. Primeiro, nem todo mundo que tem hérnia de disco ou artrose tem dor. Então, se você conseguir dar uma analgesia prolongada para o paciente, e esse paciente fizer um trabalho de reabilitação adequado, melhorar a musculatura e tudo mais, esse paciente muitas vezes não volta a ter dor. Então, é muito importante no paciente com dor na coluna que você tenha duas coisas. Faça analgesia e reabilitação. Porque se o paciente estiver fazendo uma fisioterapia também, mas estiver com dor, ele não consegue fazer adequadamente a fisioterapia. Então, se você aliar uma boa fisioterapia a uma boa analgesia, um tratamento efetivo da dor, esse paciente muitas vezes você consegue recolocar ele numa vida normal. Né? Ele está lá, continua com a artrose, com desgaste na coluna, mas ele não tem mais dor, ele tem uma vida completamente normal, volta a fazer atividade física, volta a trabalhar que seja, ou fazer o que seja, apesar do problema estar lá, ele continua com artrose, mas ele não tem dor, porque ele conseguiu, com uma boa reabilitação, com fortalecimento muscular, melhorando a postura e coisas assim, a tirar os fatores que levavam àquela dor. Agora, doutora, como a acupuntura pode ajudar na dor crônica e quais tipos de dor isso pode ser mais aplicado? Dor na coluna, dor de cabeça? A acupuntura é bem indicada no tratamento das dores crônicas porque ela tem um efeito analgésico muito importante, né? Então, nas lombalgias, nas cefaleias, a acupuntura tem uma eficácia bem interessante. E além disso, a acupuntura, como a gente fala que é um tratamento integrativo, né? A abordagem da medicina oriental é uma abordagem que leva em conta aspectos físicos e psicológicos e até mesmo espirituais, né? Então a gente fala de um tratamento integral, né? Um tratamento voltado para aquela pessoa e o tratamento, além do tratamento analgésico, também
Tem o tratamento dos aspectos emocionais, melhora a qualidade de vida, né? Existem pesquisas que mostram que a acupuntura é eficaz no tratamento da ansiedade e da depressão também. Bacana. Ajuda no combate ao estresse, né? E quais são os casos em que vocês mais usam a acupuntura, o recurso da acupuntura? Eu acabo usando bastante a acupuntura no tratamento das dores crônicas, quando tem associação com esses transtornos do humor, por exemplo, a depressão, ou mesmo quando tem a ansiedade, né? Uhum. E a questão da... Como que os esportes, a musculação e yoga, por exemplo, pode contribuir também com o tratamento? Vocês indicam isso? Tem esse trabalho? A gente trabalha junto com uma equipe de fisioterapeutas, né, que aí fazem uma avaliação adequada desse paciente para indicar qual é o exercício físico mais indicado para aquela pessoa, né? Então, se for necessário um fortalecimento muscular, é indicado o tratamento com a musculação. No caso da yoga também, que é uma atividade física também, que promove elasticidade, alongamento e também o relaxamento, então também é uma atividade interessante para ser associada no tratamento desse paciente com dor crônica. Bacana. Né? E o trabalho de vocês, doutor, é conseguir encontrar o melhor tratamento possível de acordo com aquele paciente. É isso? É muito individual? Muito individualizado. Não só o tratamento médico, como também o tratamento de fisioterapia. Então, uma coisa importante no exercício também, que o que a gente vê muito é lesão em academia, é exercício mal orientado, né? Então, Isso levando a problemas de dores e de até rupturas musculares, né? De lesões ocasionadas pelo exercício mal orientado. Então, é muito importante que haja uma avaliação muito individualizada para cada pessoa e que ela faça um programa de exercícios específico para ela, e orientado por um fisioterapeuta que seja competente na área. Né? Então tem que ter muito cuidado para a pessoa que tem, aliás, todas as pessoas que vão fazer academia tem que ter muito cuidado, mas quem tenha uma dor crônica deve tomar esse cuidado ainda mais antes de fazer um tipo de exercício. Muito cuidado. A gente pega muita lesão em academia porque as pessoas, elas muitas vezes vão sem orientação e começam a fazer atividades que não são adequadas e acabam piorando um problema ou criando, às vezes, um problema que ela nem tem. Né? Agora, doutor, na verdade, uma curiosidade que eu queria que vocês falassem. Há casos em que se demora muito para encontrar o motivo da dor e que vocês tentam algum tratamento que não dá certo, é preciso trocar esse tratamento. Existe? Isso é comum ou não? Já conseguiu ter um direcionamento em relação a esses pacientes? Não, há casos, como em todas as áreas, há casos difíceis, né? Felizmente hoje a maioria dos casos a gente consegue resolver de uma maneira mais rápida, mas há casos mais difíceis e que realmente requerem às vezes revisão de toda a abordagem que está sendo feita e fazer coisas realmente diferentes, mas são muito poucos casos que na verdade hoje a gente acaba tendo mais dificuldade, porque você tem vários profissionais que estão tentando, cada um na sua área, né, estudar aquele paciente para saber qual é o melhor tratamento para ela, e a gente tem reuniões semanais onde a gente discute todos os casos novos e os casos mais difíceis também. Então, realmente, a grande maioria dos pacientes a gente consegue ter uma taxa de sucesso muito grande. No caso da sua área, que é da psiquiatria também, hein, doutora? Também, é por isso que é importante esse trabalho em conjunto, né? Muitas vezes o paciente tem uma evolução mais demorada, né? No caso de algum transtorno psiquiátrico mais grave, mas junto com o tratamento psicoterápico, com a abordagem da fisioterapia, né? Com o tratamento médico para dor, esse paciente evolui. Mas não é raro, por exemplo, a gente receber pacientes que passaram por vários, por uma procura muito grande de tratamento. Às vezes, pacientes já fizeram mais de 3, 4, 5 cirurgias para resolver aquele problema da dor.
E como a clínica de dor, né, essa clínica é muito nova, os pacientes chegam para nós depois de muito tempo procurando por um tratamento adequado, né? E por que essa dificuldade? Existem poucos profissionais que são especializados em dor? Por que essa dificuldade de muitas pessoas enfrentam uma saga a vida toda procurando uma solução para o problema? Por que isso? Existem poucos profissionais. A dor é uma especialidade nova. No Brasil ainda não é uma especialidade, né? Então, o ano passado foi fundada a Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor, do qual eu sou o primeiro presidente, e hoje nós somos em 9 médicos no Brasil certificados com um título que chama Fellow of Interventional Pain Practice, que é um título dado pelo Instituto Mundial de Dor, e somos em 9 médicos só ainda. E tem alguns outros profissionais que não têm esse título, mas que acabam atendendo pacientes com dor, mas ainda é uma quantidade muito pequena perto da demanda, que é muito grande, né? Então, normalmente, esses pacientes vão se consultar com ortopedistas, reumatologistas, neurologistas, né? E esses profissionais não conseguem identificar o problema? Da área deles, muitas vezes sim, mas eles não têm essa visão interdisciplinar na maioria das vezes, né? E nem eles têm muito a visão anatômica da coisa, né? E muitas vezes a dor, ela não é uma coisa que você consegue desvendar vendo só a parte anatômica daquilo. Então, realmente não é raro, como a Gabriela disse, o paciente chegar lá com uma sacola de exames, já passou em 10, 15, 20 profissionais e fala: doutor, o senhor é a minha última chance. E realmente, graças a Deus, a gente hoje consegue atender e de uma maneira boa a maioria desses pacientes. A maioria dos nossos encaminhamentos são feitos pelos próprios pacientes, e isso realmente é resultado do trabalho que a gente faz. E isso deve afetar muito a questão psicológica, né, doutora? E nós vamos falar então sobre os aspectos psicológicos, como a dor crônica afeta a vida dessa pessoa. No próximo bloco nós voltamos já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Nós voltamos agora com o programa Momento Saúde e hoje estamos discutindo as dores crônicas. Para esse debate, nós recebemos aqui em nosso estúdio o Dr. Fabrício Dias Assis e a doutora Gabriela de Lima Freitas, que estão explicando para a gente aí como é o tratamento, o que é a dor crônica. Então eu pergunto para a doutora Gabriela: doutora, a pessoa que convive a vida toda com a dor crônica, o que isso reflete na vida pessoal, no convívio social dessa pessoa? Quais são os fatores psicológicos que essa pessoa enfrenta? A pessoa que tem a dor crônica, ela enfrenta os problemas, na maioria das vezes, de ansiedade e muitas vezes de depressão, né? Porque a dor, ela vai, de alguma forma, deixando a pessoa cada vez mais isolada, né? A pessoa vai saindo do convívio social porque fica desanimada, perde a vontade de fazer as coisas, perde o prazer, perde muitas vezes até a alegria de viver, né? Porque sente dor e aquilo acaba alterando a forma como ela se relaciona no trabalho, com a família. Muitas vezes a família também não sabe como lidar com esse paciente e acaba perdendo a paciência. Muitos pacientes falam que às vezes a família nem acredita na dor que a pessoa sente, né? Como a dor é um sintoma
subjetivo, né? Não existe um exame que possa dizer, olha, a dor é aqui, é dessa forma. A dor depende do relato daquela pessoa. Então, muitas vezes, ela não recebe o apoio dos familiares e acaba se isolando ainda mais. Então, vai virando uma bola de neve. E muitas vezes perde a esperança também de achar algum tratamento, né? Isso, porque como falamos anteriormente, muitas vezes a pessoa procura por vários tratamentos que acabam não tendo um bom resultado, isso aumenta a frustração. Então a pessoa vai ficando cada vez mais sem esperança, né? Por isso é muito importante integrar a abordagem psicológica, muitas vezes também até a questão espiritual, né? A pessoa às vezes perde a fé, perde a esperança e vai se afundando cada vez mais em sintomas depressivos, né? É lamentável mesmo. E sobre isso também tem a questão da dor no câncer, né? Que nós falamos um pouquinho. Eu queria que o senhor falasse também, doutor, a pessoa que passa por um tratamento de câncer, ela convive também com uma dor crônica? E como tratar isso? Então, muitas vezes, sim, a gente pode dividir a dor do câncer, como eu disse anteriormente, hoje em torno de 2/3 dos pacientes que têm uma doença avançada do câncer têm dor severa, né? Então, e a gente pode dividir essas dores em 3 tipos de dores. Então, primeiro, as dores diretamente relacionadas com a doença, que são infiltrações do tumor, por exemplo, nos ossos ou em órgãos internos, né? Tem as dores também que são indiretamente relacionadas ao câncer, que normalmente estão relacionadas com o tratamento. Então, por exemplo, com a quimioterapia, com a radioterapia. E tem as dores não relacionadas com câncer. Nada impede de um paciente que tem câncer ter uma hérnia de disco, por exemplo, né? Que não esteja relacionado. Que não esteja relacionado ao câncer. Então, a gente tem que primeiro ver a causa da dor para ver o tratamento mais adequado. Mas o uso dos opioides, né, da morfina e dos seus derivados, ele é a base do tratamento das dores dos pacientes com câncer. Então, um tratamento medicamentoso adequado, ele resolve a dor de quase 80% dos pacientes com câncer. Então, são realmente números bastante bons. Para dores neuropáticas, por exemplo, 30% dos pacientes melhoram com remédio só. Então, os pacientes com câncer, quase 80% deles têm alívio quase completo da dor com a medicação, né? Com a medicação. Com um ajuste adequado das medicações. E fora as medicações, há os procedimentos também que a gente pode fazer, procedimentos intervencionistas, desde desligar algum nervinho, pode ser com radiofrequência, ou no caso do câncer, às vezes com a utilização a gente chama de neurolises químicas, né? Matar os nervinhos com, por exemplo, a utilização do fenol. O paciente, por exemplo, que tem câncer de pâncreas, câncer de estômago, que tem uma dor severa, são procedimentos muito simples e que você consegue praticamente acabar com a dor do paciente com uma injeção. Então, são tratamentos muito interessantes nesses pacientes. E, fora isso, os pacientes com câncer se beneficiam muito também do que a gente chama de sistemas implantáveis, que é a utilização hoje das bombas de infusão intratecal de fármacos. Então, você implanta no paciente, por dentro do organismo, um catéterzinho lá na coluna e você consegue implantar um reservatório dentro do corpo dele que vai liberando as medicações diretamente lá na coluna, quer dizer, com doses muito menores de analgésicos, você consegue obter uma analgesia muito satisfatória e como essas doses são 300 vezes menores do que as doses via oral, com o mínimo de efeito colateral possível, né? Agora, eu acredito que nem todos os pacientes que fazem tratamento com câncer têm acesso a essa informação da dor, passa por um tratamento específico para dor, né? Como que isso afeta o tratamento? Uma pessoa um paciente em tratamento de câncer, que vive frequentemente com a dor, como isso afeta psicologicamente ele e como isso pode atrapalhar no tratamento dele, doutora? O paciente com câncer, muitas vezes, ele tem o psicológico também bastante abalado, né? Porque é uma doença que culturalmente tem um peso, né? E isso acaba afetando, no caso dos pacientes com câncer mais avançado, tem a questão até da iminência da morte, né? O sofrimento que isso causa, muitas vezes
a depressão fica mais intensa e agravada, né? Então, para esses pacientes também é importante o acompanhamento psicológico, né? E saber que existe o tratamento para dor também muitas vezes é um alívio, né? Porque permite uma qualidade de vida, né? E muitas vezes essa pessoa demora o tratamento do câncer, ele pode demorar muito tempo. Então, conviver com essa dor tanto tempo assim deve ser muito complicado, né? Sim, isso vai gerando um desgaste, um estresse prolongado, né? Agora, o senhor estava falando que tem poucos especialistas em dor ainda no Brasil. Como é que está o avanço, os estudos em relação aos tratamentos para dor? Cada vez mais estudos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Agora, nessa semana, a gente tem o Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, que é uma sociedade multiprofissional, que é a SBED, né? Esse congresso vai ser realizado em São Paulo e ela embarca tantos os aspectos emocionais, a parte da fisioterapia, os médicos, tratamento medicamentoso, né? Então, existe cada vez mais hoje pesquisas relacionadas na área de dor e muitas pesquisas, porque realmente a dor é um sintoma dos mais frequentes, né? Na verdade, o tratamento da dor, ele tem 5.000 anos. Então, os chineses utilizam a acupuntura há 5.000 anos. Existe a utilização da papoula, né, que é o precursor, é a planta da qual a morfina é derivada, há 5.000 anos. Então, a preocupação em se tratar a dor é uma preocupação desde que a gente existe, na verdade. Porque ela é o sintoma muito frequente que, muitas vezes, muito incapacitante. Né? Mas o SUS está atrasado em relação a isso, doutor. Você não encontra uma equipe multidisciplinar, assim, no sistema público? Infelizmente, sim. Na verdade, o Singular hoje, o Singular foi criado em 2009 e em 2010 a gente foi condecorado com um selo de qualidade que chama EPP, que é Excelência na Prática da Dor. Então, nós somos em 17 clínicas de dor no mundo que tem esse selo. É a única no Brasil, tem mais uma na Argentina, o resto é na Europa e nos Estados Unidos. Então, mesmo no mundo, hoje, nós somos em 9 certificados no Brasil, nós somos em 715 no mundo. Então, ainda é uma especialidade que, mesmo no mundo, ela ainda pequena, né? Tá certo? A única sociedade de médicos de dor que tem já, desde 1993, na verdade, são os Estados Unidos, que tem a ACIP, que é a Sociedade Americana de Médicos Intervencionistas em Dor. Mas no resto do mundo não é uma especialidade médica ainda. E hoje, quando a gente busca um tratamento para dor, é muito não existe uma equipe que olha o contexto, né? É muito individualizado de acordo com a especialidade, né, doutora? Muito fragmentado o tratamento, né? Porque a maneira como a metodologia de pesquisa ou de estudo da ciência ocidental, ela é fragmentada, né? Então, além de existir aquela divisão bem marcada entre o que é físico e o que é psíquico, e muitas vezes essas coisas não estão integradas nas abordagens mais convencionais, na área biomédica você tem uma super especialização, né? Então, cada vez mais as pessoas se especializam em pequenas partes e deixam de ver o todo, né? Essa abordagem integrada que é talvez o mais importante para a eficácia, né, do tratamento. Agora, prevenção não existe, né, doutor? Prevenção da dor é cuidar da saúde, né? Alimentar-se bem, manter-se ativo, ter o estresse sob controle, né? Então, todos esses fatores que podem levar à dor. Então, para prevenir a dor, a gente levar uma vida saudável, na verdade. A alimentação, inclusive, está dentro do tratamento, né? Está incluso no tratamento da pessoa, do paciente com dor. O Singular também tem nutricionista e a alimentação é muito importante. O paciente obeso, ele tem mais dor, né? Há alimentos que, inclusive, podem piorar também alguns tipos de dor, né? Então, é muito importante que o paciente tenha uma alimentação adequada para cada um. Pelo que vocês atendem lá na clínica, existem doenças crônicas que estão diretamente relacionadas à alimentação?
Enxaqueca? A enxaqueca é um bom exemplo, né? A enxaqueca propriamente dita, né? O uso de de alimentos que têm, por exemplo, cafeína podem prejudicar bastante, como chocolates, né? O próprio uso do café, de chás, de refrigerantes e vários outros alimentos que podem ter cafeína, né? Pode realmente ter pode inclusive desencadear as crises de dor de cabeça, né? Tudo isso é avaliado. E mesmo assim, para o tratamento da depressão, por exemplo, existem alimentos que são como medicamentos, né? Que ajudam, por exemplo, a aumentar a produção de serotonina, como algumas sementes, semente de abóbora, semente de girassol. Então, uma alimentação mais saudável, né? Os chineses falam isso e falavam desde sempre, que a alimentação é o melhor remédio, né? Então, se ela é feita de uma maneira adequada e equilibrada, isso vai prevenir, com certeza, uma série de doenças. Quanto mais natural e mais equilibrada no sentido de ter, eles falavam que a alimentação ideal, ela tinha que ter 5 cores e 5 sabores, e ser o alimento produzido naquela época do ano, então o mais natural possível. Então, quem consegue manter uma alimentação saudável, com certeza tem um risco menor de ter doenças crônicas, né? Bacana. Bom, nosso programa está chegando ao fim, eu agradeço a presença de vocês, muito obrigada por estarem aqui falando desse assunto que é tão importante, que ainda que precisa de muita discussão, né? E eu queria que vocês fizessem suas conclusões, deem dicas para quem está assistindo, doutora. Eu acho que o mais importante é essa coisa da prevenção, né? Então, esse é um ponto que eu acho fundamental, que é a pessoa ter uma qualidade de vida. Então, cuidar da alimentação, cuidar da atividade física, fazer atividades físicas com regularidade. Hoje existem muitas pesquisas que falam que práticas como a meditação e a yoga também ajudam a promover a saúde, né? E também, no caso de quem já tem alguma doença crônica, são práticas que melhoram o enfrentamento da doença, né? Fortalecem a pessoa no sentido dela conseguir viver de uma maneira mais saudável e mais feliz, né? Isso, e tudo está associado, o corpo, a mente, né? Corpo, mente e o espírito, né? Tudo integrado, não tem como existir essa separação. Bacana, doutor. É que as pessoas não fiquem em casa, né, esperando cair uma mágica que vai curar a dor. A dor tem tratamento, busquem tratamento. Quanto mais tempo a dor tiver presente, maiores vão ser os prejuízos causados pela dor, os prejuízos emocionais, os prejuízos em todos os aspectos da pessoa. Então, busquem tratamento. Hoje existe uma diversidade de coisas que podem ser feitas e, com certeza, toda dor tem tratamento. Bacana. Bom, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. E o Momento Saúde fica por aqui. Você pode acompanhar a programação da TV Câmara também, né, pelo nosso canal. E até a próxima.